São 9 horas da manhã. Eu acabei de passar a madrugada inteira acordado. E aí você me pergunta, por que, Paulo? Porque você é autista? Em parte. Mas exatamente. Mas além disso, por causa de uma mensagem que eu recebi no WhatsApp. Logo antes de dormir, eu estava deitado na minha cama viajando pelas interwebs quando eu recebo a seguinte mensagem. Ei, dá uma olhada nisso daqui. E um link que não dava pra saber o que era. Eu fiquei meio desconfiado, mas eu decidi abrir o link mesmo assim. O link fazia o download de um arquivo chamado MrRobot.ova. E quando eu vi a extensão .ova, eu sabia o que era. Os arquivos .ova são arquivos de máquina virtual. E para facilitar a coisa toda, eu já tinha um virtualizador instalado no meu computador e eu aproveitei ele. Então eu abri o virtualizador, importei o MrRobot.ova e apareceu um sistema chamado VM. Morto de curiosidade, eu iniciei esse sistema e bem... nada. Ficou apenas uma tela preta em linha de código pedindo o login e a senha. Eu até tentei alguns logins padrões e senhas padrões, mas nada funcionava. Então eu percebi... ok, temos um enigma. Vamos hackear. Qualquer coisa que esteja conectada na internet tem que expor alguns dados públicos para reconhecimento. E um desses dados é o IP. Como eu sabia que essa máquina virtual MrRobot estava na minha rede, afinal estava conectado no meu computador, eu fiz uma varredura dos IPs ativos. E olha o que isso me retornou. De todos os IPs da minha casa, existia apenas um que estava sendo identificado como VirtualBox. Então, obviamente, só podia ser ele. Então, anotei todas as informações daquele IP que o scanner me deu e eu percebi uma coisa nos serviços. Tinha um HTTP rodando. Ou seja, aquele IP ele é acessável por um navegador de internet. Então, fui testar, isso me surpreendeu. Começou a aparecer coisas na tela, várias coisas escritas. Daí apareceu um menu de comandos que eu poderia usar naquele momento. Eu decidi então testar um por um. E cara, esse enigma era mais surpreendente do que eu estava esperando. É fantástico. A cada comando que eu colocava naquele site, vinham várias referências de um dos meus seriados favoritos, que é o MrRobot. You are not free. You are owned by your job, owned by the 1% of the 1%, owned by debt. We are a society. Então eu finalmente cheguei no último comando da lista, que era o Join Us. Ele pedia para eu colocar o meu e-mail, então eu coloquei. E aí eu fiquei checando o meu celular por vários e vários minutos. E nada chegou. Passou muito tempo e eu não recebi nada. Depois da frustração que foi o e-mail não chegar, eu senti que não acabava por ali. Eu sabia que tinha muito mais coisa pela frente. Então eu pensei, eu preciso descobrir como que esse site está rodando no meu computador. Com uma observação generalizada sobre a maior parte dos sites, eu estava pensando, em que lugar que está todas as informações, mas que ninguém quer saber, que ninguém liga e que ninguém procura? Na página de erros, é claro. Então eu fui na URL do site e digitei depois do endereço literalmente qualquer coisa. E, bem, funcionou. Dessa forma, eu descobri que o site estava rodando em um serviço do WordPress. E isso nos dá várias formas de atacar. Sabendo disso, eu utilizei um scanner do WordPress chamado WP-Scan. Coloquei o endereço ali e, na mosca, esse scanner retornou alguns endereços daquele site WordPress, né? E um deles era um chamado robots.txt. O robots.txt ele é um arquivo que é encontrado em vários sites, que é uma lista de diretórios e arquivos que não podem ser encontrados pelo Google. Eu abri o robots.txt e tinha dois arquivos secretos. O primeiro era o fsociety.dic, sim, escrito errado. E o segundo era o key103.txt.
Então eu fiz o download dos arquivos. O fsociety.dic era uma lista enorme, uma lista enorme de palavras, muito grande, tá? Muito grande. Daí eu abri o key1of3.txt e bem, era uma chave, era uma hash, e vendo aquilo eu entendi tudo. O MrRobot.ova era um enigma no qual eu precisava encontrar as 3 chaves. E seguindo a lógica da dificuldade que já foi chegar até aqui, a terceira chave estaria escondida muito dentro desse sistema. Então, ok, vamos lá. Depois de conseguir esses arquivos e chegar a essa conclusão, eu fiquei pensando, ok, como que eu posso invadir isso daqui mais a fundo? E aí eu lembrei, sites WordPress tem a área do painel administrativo, que é colocando wp.admin depois da URL. Então eu tentei acessar e foi. Ok. Mas calma lá, meu jovem padawan, porque pedi um usuário e uma senha. E aí? Qual que é? Você sabe? Eu tentei admin, eu tentei root, eu tentei todas essas senhas padrões e... nada. Sempre a mesma resposta. Inválido. Mas tudo bem, nesse momento eu já deduzia que o usuário e a senha estavam naquele dicionário enorme de palavras. Para poder realizar esse ataque, eu precisava descobrir quais que são os identificadores destes campos de usuário e senha. Então eu abri uma proxy chamada Burp Suite. Uma proxy é um programa que me permite interceptar um pacote antes dele ser enviado para eu analisar ou mudar coisas nele. E era assim que eu iria descobrir quais eram esses identificadores. Então eu descobri que o usuário era identificado como log e a senha era identificada como pwd. Sabendo disso, bastava apenas agora eu iniciar o meu ataque de força bruta. Mas tinha um problema. A lista de palavras parecia infinita e eu queria muito terminar isso esta noite. Então eu tive uma hipótese aqui no meu querido cérebro em que esta lista deveria ter várias palavras repetidas, né? Afinal seria muito trabalhoso para o cara que criou isso fazer várias coisas diferentes, tipo milhões de palavras diferentes. Então eu testei essa hipótese e deu certo. Pois é, aparentemente eu consegui reduzir a lista de 7 e tantos megabytes e a lista ficou tão pequena, inclusive, que agora eu só tenho 11.000 palavras para testar. 11.000. Mas ok, 11.000 palavras me toma menos tempo do que 11 milhões, não é mesmo? É mesmo. Mas ok, então eu estruturei um ataque Brute Force usando o Hydra. E para ele eu usei um parâmetro que sempre aparecia quando eu errava o usuário, que era o invalid. O ataque de força bruta realmente durou um tempinho chato aí, mas realmente ele encontrou depois de um tempo. E quando eu encontrei, eu fiquei muito frustrado porque o nome de usuário era o nome do protagonista da série, Elliot. Beleza, até aí tudo bem. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com a senha. Agora que eu tenho o usuário correto, eu passo a lista de palavras para o campo da senha e aí eu utilizo um parâmetro que só aparece quando eu acerto o usuário, mas eu erro a senha. E cara, eu fiquei tanto tempo nesse ataque de força bruta que eu literalmente perdi as esperanças depois de uns 20 minutos rodando. Eu fiquei pensando que eu tinha cometido um erro ou algo do tipo, quando de repente... Ah, meu querido caralho, olha só o que eu encontrei aqui. Olha só o que eu encontrei aqui, olha só. Quem é o menino mais bonito do Paulinho? Quem que é? É o meu computador. Sim, eu realmente fiquei extasiado a ponto de enviar um vídeo assim. Finalmente eu entrei no painel administrativo do WordPress. Eu olhei aquilo tudo lá e falei comigo mesmo. Ferrou.
Quando eu tava ali, eu cliquei em várias coisas, procurei um pouco por pistas, mas finalmente eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha invadido o site, mas eu precisava utilizar isso para poder invadir o sistema do MrRobot.ova. Teoricamente é possível. O site ele está rodando em um servidor. O servidor está rodando na máquina MrRobot.ova. Então, teoricamente, o site tem acesso direto ao sistema. E aí você me pergunta, Paulo, como que você fez isso? Como que você conseguiu? E aí eu te respondo, cara, eu tentei por 2 horas direto conseguir fazer isso, mas tudo que eu tentava, de repente dava um erro, ou não dava. Depois de passar muito tempo procurando, eu encontrei um código em PHP malicioso que ele é distribuído pelo Pentest Monkey. E quando esse código é executado no site do alvo, você recebe uma shell do sistema dele. E eu sabia que o WordPress ele libera você a instalação de plugins. Então, eu instalei um plugin para gerenciar arquivos. E do plugin para gerenciar arquivos, eu fiz o upload deste código malicioso para eu conseguir uma shell. Daí eu abri um terminal que estava esperando uma conexão, executei o código malicioso lá no site e... moleque, consegui acesso ao MrRobot.ova. E nossa, cara, eu fiquei tanto tempo nisso, tanto tempo nisso que eu fiquei... Nossa, mano... Bateu aquele alívio interno quando apareceu aquele cifrãozinho pra mim. Meu Deus do céu. Daí eu já coloquei uns comandos pra eu saber onde eu estava, quem era eu. E aí eu listei os arquivos que estavam naquele diretório e tinha uma pasta chamada Robot. Então eu acessei essa pasta, listei os arquivos dessa pasta e tinha o que? Key 2 of 3. Exatamente. E também tinha um arquivo chamado password.md5-raw. Quando eu vi a Key 2 of 3, eu fiquei muito animado. Nossa, cara, meus olhos brilharam naquele momento. Então, eu fui lá, coloquei o comando para poder ler aquele arquivo e de repente, acesso negado. Que é o quê? Pois é, se você quer ver a continuação desse enigma, se inscreve aqui embaixo, marca o sininho para você não perder o próximo vídeo e se você puder, envie esse vídeo para alguém, beleza? Até a próxima!